Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 299. Gente! Estamos chegando! 300 é semana que vem. Vamos barbarizar nesse Angu de Grilo da semana que vem. Ah, é? E aí, Flávia? Não sei, depende o que já vai ter acontecido desse julgamento. Não sabendo. Sabemos. Não temos como saber. Não, As porque... próximas semanas serão intensas. Enfim, a gente vai falar mais detidamente, mas o resultado é esperado para o fim da próxima semana, né? Dia 12 ou talvez até uma sessão extra. Então, o 300 eu acho que ainda não vai ter nenhum tipo de veredito. Mas acabou agosto, né? Acabou agosto. Na semana passada celebramos os nossos 6 anos, quer dizer, a festa já tinha sido antecipada, com a conversa na Flipelô com o seu Lázaro Ramos, que já é o episódio mais ouvido, né? Bateu o carnaval, sucesso gente. Absoluto. Saiu atropelando todo mundo o episódio com o Lázaro, Grande viu? Lazinho. Arraso. E vocês não ouviram quando saiu? Aí na semana passada teve 2 picos de audiência. Na terça, dia 12, que foi quando o episódio foi ao ar, e na terça da semana passada, que vocês não tinham ouvido, a gente comentou do episódio aqui, né, no Angu da semana passada. Da semana passada não, do dia 19, o Angu da semana seguinte, foi todo mundo ouvir também. Viu? Acreditaram na gente, gostaram. Ouvindo atrasados. Mas foi maravilhoso, já é o episódio mais ouvido. Começando setembro, vamos embora começar esse Angu de Grilo, que temos assunto hoje. É primavera. Não, mas já? Não, é 21, né? Eu acho, de setembro. Ah, tá. Mas agora, pelo amor de Deus, as inverno. mudanças de estação, os sinais de mudança de estação já são visíveis. Já tem aí orquídeas floridas, ipês floridos, minha jabuticabeira já está começando a dar fruta. Tá um barato. Olhem a natureza, observem a natureza. Deu o recado. Vamos começar, que a gente vai começar falando desse julgamento, que começa nesta terça-feira, julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Então vamos fazer alguns comentários, o que está rolando, o que se espera aí desse julgamento. Depois vamos falar sobre essa mega operação que envolveu Polícia Federal, Receita, Ministério Público, muitos órgãos, mais de 1.000 agentes, mandados de busca e apreensão em trocentos endereços contra o PCC, né, e essa descoberta da lavagem de dinheiro, de um esquema imenso, não só de postos de combustíveis e combustíveis, mas também na Faria Lima, com fintechs, né, com fundos de investimento. Então vamos falar sobre isso. E no último bloco, os nossos apanhados aí de assuntos da semana. Vamos falar da morte de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos falar do filme Três Obais de Xangô, que eu acho que você já falou, mas... Eu falei porque quando eu estive em Salvador, teve a pré-estreia lá. Pois é, teve a pré-estreia. Mas esses dias houve a pré-estreia do Rio de Janeiro e ele entra em cartaz dia 4 de setembro. Exatamente, então vale a lembrança. E eu quero falar de Céu da Língua, o Céu da Língua, peça do Gregório do Vivier, que eu assisti nesse último domingo, que vai rodar aí os próximos meses em várias cidades do Brasil e que é imperdível, gente. Então, vamos embora começar esse episódio. Bom, vamos falar desse julgamento. Vocês já sabem que serão 5 datas, 5 dias, 8 sessões para esse julgamento que começa na manhã de terça-feira. Então, teremos dia 2, teremos dia 4, dia 9, dia 11 e dia 12. Então, o julgamento começa nesta terça-feira, que vocês estão ouvindo,
está previsto para acabar na sexta-feira, dia 12. A gente já sabe, eu acho que assim, eu vou até deixar indicado aqui, mas não vou passar por isso, mas o G1 fez um infográfico, uma matéria assim, em formato de infográfico bem interativo, chamado A Trama do Golpe, um julgamento inédito na história do Brasil, que eles fazem toda a linha do tempo dessa investigação, dessa trama golpista, desde 2021, naquela live em julho de 2021, sobre fake news nas urnas eletrônicas, e aí passando por 2022, embaixadores, a reunião com os embaixadores, a reunião ministerial, a acusação de fraude no primeiro turno nas eleições, a Polícia Rodoviária Federal dificultando a votação no Nordeste, a minuta do golpe. Olha, eles fazem toda essa linha do tempo dos últimos anos, né, e a escalada dessa investigação, os planos que foram descortinados, enfim, punhal verde e amarelo, minuta do golpe, tudo isso. Então, acho que recomendo para quem quiser dar aquele passadão assim em tudo que aconteceu, em tudo que está sendo julgado nesse julgamento que começa nessa terça-feira. O que a gente tem de informação até o momento é que boa parte dos advogados recomendaram que os réus indicaram, né, e recomendaram que os réus não compareçam para evitar a exposição. Então, Mauro Cid, Garnier, Anderson Torres e Augusto Heleno não devem ir presencialmente ao Supremo. Não se sabe se Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, vai. Tem uma expectativa de que ele acompanhe presencialmente alguma sessão. Não tem informação ainda sobre a decisão do Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, de ir ou não acompanhar presencialmente. Ele que também é deputado federal, né? É o único parlamentar, né, com mandato nesse grupo. Braga Neto, que está preso, né, aqui no Rio, deve assistir o julgamento pela televisão, e ainda não há indicativo se Bolsonaro vai comparecer ou não. Parece que os advogados recomendaram que ele não fosse presencialmente, mas tem quem defenda no entorno de Bolsonaro que a ida dele seria uma demonstração de força. Quero até saber o que Flávia Aull tem a dizer sobre isso, né? Qual é o clima que se sente nas redes sociais entre apoiadores, se existe uma pressão para que ele compareça ou não. Eu acho que a gente já falou aqui muitas vezes, né, que o que se espera é que pelo menos, né, Bolsonaro seja condenado. A gente já até falou disso. Na semana passada voltamos a falar disso em relação às novas descobertas, né, das trocas de mensagens, de que a PGR até nem acrescentaria isso nesse pacotão aí que está sendo analisado, porque não muda nada, e porque já está tudo muito bem amarrado e encaminhado e entendido que ele não será, né, absolvido de tudo. Só relembrando os 5 crimes pelos quais Bolsonaro responde, e o que diz a PGR em cada um deles. Vou falar bem brevemente. O G1 colocou isso também nesse resumão dessa linha do tempo que eles fizeram. Então, organização criminosa armada, e a PGR diz que o grupo desacreditou o sistema eletrônico de votação, mobilizou o braço armado do Estado e atuou para prejudicar as eleições. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Diz a PGR que o judiciário foi alvo de ameaças públicas, ataques virtuais e planos para ação violentas. E ele inclui na denúncia, né, que medidas de intervenção direta nos poderes constituídos foram apresentadas ao alto comando do Exército. O terceiro crime, golpe de Estado. A PGR afirma que os atos praticados pelo grupo deixaram clara a tentativa de golpe de Estado. E aí abre aspas. Não há dúvida de que a organização criminosa desacreditou publicamente o sistema eletrônico de votação, mobilizou o braço armado do Estado e atuou para prejudicar a livre manifestação da vontade popular. Quarto, dano qualificado contra o patrimônio da União. Gonê afirma que o crime está comprovado pelas imagens de destruição nas sedes, né, dos 3 poderes em Brasília lá no 8 de janeiro.
A PGR atribuiu responsabilidade a Bolsonaro, a dizer que o ato não pode ser, né, dissociado das omissões dolosas dos personagens denunciados. E, por último, deterioração de patrimônio tombado, de novo, fazendo referência aos danos de patrimônio dos ataques lá de 8 de janeiro. Então, esses são os crimes que, somados, podem chegar a mais de 40 anos de prisão, mas vamos ver aí, né, qual será o resultado disso. E quero te ouvir, Flavel, tem alguma coisa a falar sobre isso? Porque, por enquanto, a gente está gravando na segunda-feira, né, gente? Vocês sabem, então não começou o julgamento. Então, só a expectativa por enquanto. A gente está gravando de véspera, nessa terça-feira, 2 de setembro, começa o julgamento. O primeiro dia, né? Primeira etapa é da leitura do relatório, é uma espécie de resumo, né? Esse resumo aí que você deu, que provavelmente vai ser o que Alexandre de Moraes vai ler. Também tem a participação do PGR, Procurador-Geral da República, as defesas dos réus. O Procurador-Geral da República tem 2 horas para apresentar, né, a acusação a cada um dos réus, e os advogados de defesa têm cada um 1 hora para apresentar também suas posições. Por isso que tem gente que acha que o voto propriamente do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, ele só vai ser conhecido na semana que vem. Nesta semana, terça e quarta, a expectativa é desse momento inicial do julgamento, e na semana que vem é que Alexandre de Moraes apresentaria seu voto, em que ele, enfim, pediria, recomendaria, poria condenação aos réus, a cada um dos réus, pelos crimes que ele considerar que foram comprovados, e depois os outros ministros também vão se pronunciar. Bom, você falou do detalhamento, né, em relação aos crimes cometidos e à estrutura da denúncia. O PGR, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que, aliás, na semana passada, recebeu a recomendação do Lula, presidente da República, para mais um mandato na Procuradoria-Geral da República, então pela renovação do mandato dele. Teve gente que falou, mas antes do julgamento, mas aparentemente antes do julgamento, justamente para não parecer que a indicação pós-julgamento teria sido um prêmio pela condenação. E o outro ponto é que há uma avaliação de que o Paulo Gonet, embora com uma atuação discreta, do ponto de vista de atrair holofotes, né, entrevistas, vaidades, ele não teve, mas ele teve uma atuação firme e, em alguns casos, propositiva. Lembro do inquérito recente, né, que envolve coação no curso do processo, foi tema do nosso Angu na semana passada, em que o pedido de investigação foi dele, né, foi aberto, originado da decisão do Procurador-Geral da República. Agora, ele vai ter que passar de novo por aprovação pelo Senado. Eu lembro que Augusto Aras, que teve seus mandatos, né, marcados pela omissão em relação a não só esses temas de crime contra a democracia, né, mas também na própria pandemia. Então, eu acho que tem uma diferença bastante evidente na atuação, entre a atuação de Augusto Aras, que foi indicado por Jair Bolsonaro para 2 também mandatos na PGR, e Paulo Gonet, nesse caso. Então, fecha parênteses sobre esse tema da recondução. Ele dividiu a denúncia em 2 eixos, né? Ele identificou uma trama golpista que vem lá de meados de 2021, logo depois que o Lula libertado, né? Aquele imenso imbróglio que envolvia o conluio entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e identifica como marco zero a live que Bolsonaro faz, pondo em dúvida as urnas, e
vai até o 8 de janeiro. Só que isso está dividido em duas partes, né? Uma parte que é desqualificação do sistema eleitoral, ataque a autoridades eleitorais e tentativa de influenciar o resultado das urnas a favor de Jair Bolsonaro. E aí, nesse contexto, afora os ataques, tem a atuação da Polícia Federal e tudo mais, da Polícia Rodoviária Federal e tudo mais, no dia lá do segundo turno das eleições. Agora, uma vez concluído o pleito, houve também iniciativas na direção de não permitir ou de impedir que Lula tomasse posse e, portanto, que Bolsonaro se mantivesse no poder. E aí, assim, teve de pedido para anulação de urnas, que envolveu inclusive o PL, até os acampamentos, né, nos arredores dos quartéis, e aqueles episódios violentos no dia da diplomação do Lula, acho que 12 de dezembro. Depois, uma felizmente frustrada tentativa de ataque, né, no aeroporto de Brasília, na véspera de Natal, vou lembrar disso, um caminhão-tanque que explodiria, né? Isso foi uma barbaridade. É incrível como se fala pouco disso. E uma situação, uma trama, né, de violência, de atentado, gestada nos acampamentos, no acampamento nos arredores do quartel do Exército em Brasília. Então, gravíssimo. E aí chega no 8 de janeiro, quando inclusive Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ministro da Justiça de Bolsonaro, já tinha assumido a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e viajado de férias, né, deixando uma situação descoberta, isso tudo a partir da denúncia. Então, assim, a gente tem a apresentação desse encadeamento de fatos, passa pela reunião com os embaixadores, que inclusive tornou Bolsonaro inelegível a partir daquele episódio. Enfim, toda essa trama até a violência que eclodiu lá no 8 de janeiro. Esse julgamento, ele também é muito importante e algo inédito, né, na história do Brasil, porque além de envolver um ex-presidente, ele envolve 3 generais, né, generais e ex-ministros, no caso do Braga Neto também, candidato a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição, e um almirante. São militares de alta patente que estão no banco dos réus, o que é algo inédito, né, na história brasileira. E importante na direção de desencorajar novos episódios. Na semana passada, até a The Economist fez de capa, né, o julgamento de Bolsonaro e falando o que o Brasil pode ensinar à América, aos Estados Unidos, depois dizendo que o Brasil tem dado uma aula, né, um exemplo de defesa da democracia, de enfrentamento ao golpismo e ao populismo, é algo realmente raro, né? Eu até escrevi a coluna do Globo falando disso, desse episódio, dessa questão da The Economist, e lembrando do texto, do artigo, né, do discurso que o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fez na reabertura ali do segundo semestre, né, do Judiciário, que a gente já recomendou aqui, mas ele enumera todos os episódios, desde a proclamação da República, episódios de crise institucional, de tentativa ou bem-sucedidas rupturas. Foram 20. Então, assim, numa jovem república, né, numa república que tem 136 anos. Então, esse julgamento, independentemente do Bolsonaro, né, que é a figura central, ele carrega também uma relevância muito grande por levar militares de altíssima patente, de funções efetivamente importantes, ao banco dos réus. Agora, o que vai acontecer?
No que diz respeito à presença, não é obrigatória e os advogados têm dito, né, segredado, que preferem que seus clientes não compareçam. O Bolsonaro, eu já ouvi de colegas, enfim, que ele é imprevisível, né? Ele foi numa das audiências lá de acolhimento da denúncia, foi no primeiro dia, no segundo dia ficou no gabinete do Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, filho dele. Então, assim, ele está em prisão domiciliar, aliás, que foi um tantinho agravada, né? Agora com uma presença, um monitoramento policial mais intenso, porém, como previsto, né, na semana passada falamos disso, não houve a decisão de aplicar a prisão preventiva. Quer dizer, tanto o Paulo Gonet, procurador-geral da República, quanto o ministro Alexandre de Moraes resistiram a escalar, né, o cerceamento às restrições a uma semana do julgamento. Embora a Polícia Federal tenha até pedido para manter um policial dentro da casa do Bolsonaro em razão do temor do risco de fuga. O que o Alexandre de Moraes fez no fim da semana, que passou, foi determinar policial na porta, enfim, um cerco mais, uma área de cobertura, digamos assim, de vigilância mais restrita, mas não a ideia de ocupar a casa com policiais. Não se sabe, né? Ele não é obrigado a estar lá, mas ele pode decidir como uma ação política. Ele está impedido, né, de postar nas redes sociais. Aliás, esse foi também um dos motivos das restrições, né, do agravamento da cautelar a que ele está submetido, as medidas cautelares a que ele está submetido, mas, obviamente, que se ele comparecer ao Supremo Tribunal Federal, isso vai ser imagem e isso vai viralizar, né? Seja com uma postura mais humilde, acovardada, entristecida, seja com algum tipo de postura altiva ou agressiva, enfim. Então, essa é uma das questões uma das interrogações que atravessa aí a proximidade, né, do julgamento, a presença ou não de Bolsonaro. A outra é a condenação, propriamente, e a gente já falou aqui, né, eles são acusados, né, de 5 crimes. A defesa de Bolsonaro em particular, todas pedem, mas a de Bolsonaro em particular, pede absolvição, pede admissão de que houve cerceamento do direito de defesa e pede a nulidade da delação de Mauro Cid. Em caso de esses pedidos não serem atendidos, pede ali uma série de atenuantes na condenação, inclusive o que eles chamam de, né, judicialmente, de concurso formal, pelo qual Bolsonaro seria condenado apenas por um crime mais grave, a praxe é essa, e normalmente o mais grave dos crimes, mais 1/3. Então, esse é um ponto. Ele pede para incorporar o crime de golpe de Estado ao de abolição violenta do Estado Democrático, e, portanto, em vez de 2 possíveis condenações, seria mais uma. Pede para não ser condenado pelas qualificadoras do crime de organização criminosa, de liderança e de uso de arma de fogo, que também diminui a pena. E pede para aplicar a ideia de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, isso porque ele não assinou os tais decretos golpistas, né? A minuta de golpe, a decretação do estado de sítio, do estado de defesa e tudo mais. Essas respostas a gente vai conhecer na próxima semana, a partir do voto do Alexandre de Moraes e dos demais ministros e da dosimetria, da fixação de penas, né, no caso da condenação. Mas, a partir da apresentação do relatório, da defesa oral do Procurador-Geral da República e do posicionamento dos advogados, dá um pouco para saber se vai pegar leve com alguns, se vai ser mais duro com outros. Tem gente que acha que há chance de absolvição, por exemplo, de 1 ou 2 réus, podem ser o
general Heleno e o general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa. Ele, que eu lembro, disse que chegou a redigir um discurso para o Bolsonaro ler em cadeia de rádio e TV, mandando os apoiadores que estavam acampados nos quartéis voltarem para casa para passar o Natal. Isso pode ser um atenuante, essa apresentação. Enfim, eu acho que tem algumas respostas, dúvidas, né, interrogações em relação a isso e em relação à delação do Mauro Cid, porque todos os réus, principalmente Bolsonaro e Braga Neto, pedem a nulidade da delação. E na denúncia, nas instruções finais do Procurador-Geral da República, o Gonê pede uma alteração no benefício da delação premiada. Em vez de o Mauro Cid ter direito à redução de 2/3 da pena por ter contribuído com o processo, enfim, como delator, ele pede para esse benefício alcançar 1/3, porque aponta as idas e vindas de Mauro Cid, as omissões que ele acabou depois corrigindo quando a Polícia Federal já tinha outras informações. Então, também uma dúvida é em relação a como a primeira turma vai proceder no que diz respeito à delação do Mauro Cid. Se vai rever alguns dos benefícios combinados, que foram muitos, né? Não mais de 2 anos de prisão, livrar o pai, a mulher, né, e eventualmente filha maior de idade, que pudessem ter algum tipo de envolvimento. Enfim, ele conseguiu, pela defesa dele, um acordo muito positivo para ele. E se isso for revisto, vai ser uma situação mais complicada. Mas os pedidos para nulidade da delação, eles já foram encaminhados ao longo do curso do processo e foram todos negados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a denúncia do Paulo Gonê, ela se concentra menos na delação e mais no conjunto de provas documentais, georreferenciadas, troca de mensagens, né, que foram encontradas ao longo aí da investigação. Então, não se acredita que mude o destino dos outros réus em razão de qualquer avaliação diferente sobre Mauro Cid. E a última coisa é o ministro Fux, né? Ele tem se apresentado, digamos assim, em leve desacordo, desalinho com Alexandre de Moraes. Ele já foi crítico da delação, falando que uma delação, um delator que faz 9 delações, né? Ele já se mostrou mais, digamos assim, não queria usar crítico, mas ele já se mostrou menos duro em relação à aplicação de penas, pediu vista no caso da Débora, né? Aquela ativista que manchou, entre outros crimes, né? Ela foi condenada por vários crimes, mas que pichou com batom a estátua da Justiça. Ele foi o que propôs a menor pena a ela. Então, havia primeiramente, né, uma expectativa negativa de que o ministro Fux viesse a pedir vista, o que poderia adiar o desfecho desse julgamento. Agora, nos últimos dias, o consenso é de que ele não pedirá vista, até porque ele está muito por dentro, né, do processo, mas que ele seria uma voz dissonante em relação à dureza, né, das penas. Esses 5 crimes somados poderiam resultar em até 43 anos de prisão, né, para Bolsonaro e para os réus. O que se espera é que lá na frente, né, provavelmente, certamente na semana que vem, com a apresentação dos votos, seja de que o ministro Fux seja mais brando e o ministro Alexandre, ministro Dino, a própria ministra Carmen Lúcia tenham a mão mais pesada no que diz respeito à defesa da democracia. Então, assim, eu estava ouvindo o Foro de Teresina com o Celso Barros,
E ele fez uma fala que eu achei importante, né, até inclusive a partir da capa da The Economist, chamando atenção para um julgamento que importa não só para o Brasil, né, para a democracia brasileira, para o nosso processo histórico, mas que importa e está sendo observado também no mundo em razão dessa ascensão da extrema-direita internacional. Não só Trump, mas na Europa, e uma grande democracia levando a julgamento, investigando, levando a julgamento, né, empreitadas golpistas e condenando, julgando, punindo, né, esses integrantes, também é uma sinalização para o mundo. Então, é um julgamento que chama a atenção do Brasil e do mundo. Tem mais de 500 jornalistas credenciados, né, que pediram credenciamento, entre brasileiros e estrangeiros. Então, de fato, é um julgamento que atrai muita atenção. Além disso, a gente tem o embate, né, o enfrentamento com os Estados Unidos, as retaliações de Donald Trump já aplicadas, né, o tarifaço, a abertura de investigação, né, pela seção 301, aqueles vários setores da economia, a suspensão de vistos de autoridades, a aplicar, entre elas o próprio ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção de Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça, tidos como, digamos assim, mais alinhados, aliados a Bolsonaro, PGR, ministro da Justiça, e há um temor de que, a partir do julgamento, dos votos dos ministros, de Alexandre e dos demais, os Estados Unidos possam vir a retalhar também os demais ministros do Supremo que votarem pela condenação pela Lei Magnitsky, que é aquela chamada Lei de Morte Financeira, que tem todo aquela implicação relacionadas a bens e recursos no exterior, nos Estados Unidos em particular. Então, também tem desdobramentos a partir dali. E os desdobramentos do mundo político, né? Os governadores que são potenciais, são pré-candidatos, né, à presidência, declarando a possibilidade de anistia a Bolsonaro, de anistia se ganharem as eleições de 2026 e assumirem a presidência da República. Ronaldo Caiado já tinha feito isso, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Caiado, governador de Goiás, já tinha feito essa declaração, Tarcísio de Freitas nos últimos dias, Romeu Zema, governador de Minas, também nos últimos dias. Então também tem esse ponto do enfrentamento político. O campo bolsonarista, PL e seu campo magnético, ainda brigando pela aprovação do projeto de anistia. A intenção na semana passada era aquela votação da blindagem, da mudança de foro, né, de políticos, que era mais um capítulo, né, de uma escalada de concentração de poder no legislativo e de enfraquecimento, sobretudo, do judiciário, mas deu errado o arranjo que eles tentaram fazer para aprovar essas duas PECs, projetos de emenda constitucional, mas a intenção era aprovar a blindagem a políticos e, na sequência, entrar com anistia na agenda. Acabou não dando certo, mas o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, deputado pelo Rio de Janeiro, disse que a intenção é, então, centrar esforços no projeto de anistia. Então, também, né, o desenrolar do julgamento vai reforçar mais ou menos a percepção de um tanto mais de mobilização do bolsonarismo nas redes sociais, para engajamento, para manifestações. É outro ponto que a gente vai precisar observar com atenção. Me parece que a musculatura, do ponto de vista de apoio, adesão, mobilização popular, que Bolsonaro já teve, não existe mais. Mas não se sabe se, a partir do julgamento,
essa chama se reacende. E aí, obviamente, que tensiona, né? Tensiona a política, tensiona a sociedade, tensiona o país. Até aqui, não parece haver uma grande comoção. É como se a ideia do julgamento já tivesse sido introjetada na sociedade. Vai rolar e tal. Então, se pensa mais na anistia, no indulto, como fez Trump em relação aos condenados do 6 de janeiro de 21 lá nos Estados Unidos, pela via dos candidatos da direita, né, à presidência, do que propriamente acreditar que a primeira turma do Supremo vai tirar o pé do acelerador e não vai e vai pegar mais leve nesse julgamento. É isso, gente. Acho que está dito. Então, espero que vocês estejam ouvindo isso ainda no começo da terça-feira para acompanhar já com essas expectativas. Eu quero só repassar aqui como é que vai ser esse cronograma. Eu acho que no começo desse bloco eu falei que era terça e quinta, mas na verdade são terças e quartas. Então é terça e quarta dessa semana e da outra terça, quarta e sexta, né? Nessa terça-feira, dia 2, o julgamento começa, tem 2 sessões, de 9 a meio-dia e depois de 2 às 7 da noite. Na quarta-feira, somente de 9 a meio-dia. Na terça-feira da semana que vem, dia 9, de novo 2 sessões, de 9 a meio-dia e depois de 2 às 7. Na quarta-feira, dia 10, também somente uma sessão de 9 a meio-dia. E aí, na sexta-feira, dia 12, o último dia, de 9 a meio-dia e depois de 2 às 7 da noite. Lembrando que nessa terça-feira a sessão começa com a leitura do relatório, né, do Alexandre de Moraes, fazendo toda essa linha do tempo, relembrando todas essas etapas. Não tem um limite de tempo para a conclusão dessa leitura. Depois vem a palavra do Procurador-Geral da República, né, do Paulo Gonet. Ele tem até 2 horas para defender a acusação e apresentar argumentos a favor da condenação dos réus. Depois falam os advogados de defesa dos 8 acusados, cada um vai ter 1 hora para defender a absolvição dos seus clientes. A defesa do Mauro Cid fala primeiro, por ele ter sido, né, o delator. E aí o que se espera é que depois o Moraes deve seguir, chamar as defesas de acordo com a ordem alfabética dos réus. Então, Jair Bolsonaro seria a 6ª defesa a ser ouvida. Então, essa etapa é prevista para ocupar as 2 sessões previstas nessa semana. Então, essa semana muito provavelmente vai ser só isso. Depois disso, depois que as defesas falarem, vem Alexandre de Moraes votando as questões preliminares, que são os pedidos da defesa para verificar se o processo pode ou deve continuar. Moraes pode decidir sozinho ou colocar os pedidos para votação de todos os ministros. Depois começa o julgamento em si, começa pelo voto do relator, então começa pelo voto do Alexandre de Moraes. Se ele votar pela condenação, ele também já sugere uma pena para os réus. Depois vem os outros votos nesta seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Zanin por último. Eles podem argumentar, justificar o voto ou dizer somente se eles acompanham ou não o entendimento do Moraes. Com 3 votos a favor, já tem formação da maioria e, portanto, né, só precisa de 3 votos a favor para o resultado do julgamento. O resultado final é apresentado pelo presidente da primeira turma, que é o Zanin, e aí pode ter essa divergência, né, que Flávia Aol comentou sobre a dose ali, o tamanho da pena. Então isso ainda não tá claro. O que se espera também, né, eu acho que a gente já tinha falado isso em outro momento, que mesmo se condenado, o Bolsonaro, se estiver lá, né, não vai sair preso de lá, que a gente sabe que a pena só começa a ser cumprida depois que acabaram todas as possibilidades de recurso. Então, né, ainda tem esse processo. E é isso, eu acho que esse é o raio-x aí do cronograma do que nos espera nas próximas 2 semanas para acompanhar. Óbvio que na semana que vem a gente traz aqui os highlights, né, do que foram essa primeira semana. Acho que especialmente a leitura do voto aí do Alexandre de Moraes, né, do relator, vai ser
as minhas expectativas estão altas, dada a quantidade de letras maiúsculas e exclamações que ele usou nas últimas decisões da tornozeleira, da prisão domiciliar, a justiça pode ser cega. Sinais, olha a outra, gente, lendo mas a sinais. pessoa escreve com 1 milhão de exclamações. A justiça pode ser falha, mas não é cega, né? Ou pode ser cega, mas não é falha. E 1000 exclamações, e caps lock, e em negrito. Então, assim, as últimas decisões que o Moraes andou soltando aí foram bastante inflamadas. Então, eu espero... A minha expectativa é que o voto dele também tenha momentos memoráveis. Vamos ver o que nos apresenta. Vamos acompanhar, vocês sabem. Flávia Aul estará, né, na Globo News também ao longo dessa semana nos horários dela. Horários normais ou horários anormais, porque vão transmitir o julgamento na íntegra, você já sabe? Pois é, não, todo mundo nas suas escalas, mas certamente haverá transmissão e aí interrupções para análises, mas a gente está em clima de cobertura de Copa do Mundo, né? Assim, é cobertura de Copa do Mundo, não só na Globo News, todos os veículos, né? O Globo, a CBN, enfim, os jornais, né? Folha, Estado, os podcasts, né? Está todo mundo muito mobilizado em relação a isso. E, sobretudo, quer dizer, no que essa semana tende a ser um pouco mais morna, né? Na semana que vem é que o voto dos ministros e tal. Mas tem essa expectativa de, nessas primeiras considerações, nessa primeira safra de participações, né? A leitura do relatório pelo ministro Alexandre, a acusação pelo PGR, e a posição das defesas, já será possível depreender, capturar alguma tendência em relação a por exemplo, a Isabela chamou atenção para trechos escritos em maiúsculas e exclamações, né, declarações enfáticas, vídeos que possam ser apresentados, troca de mensagens, eventualmente áudio, né? Tudo isso vai formando, né, uma certa convicção, uma certa tendência do lado do ministro relator e da PGR, né, em relação à acusação, à comprovação dos crimes dos quais os réus são acusados, e no lado das defesas também alguma pista em relação a atuações coordenadas ou independentes. Vão se defender em conjunto de que não houve a trama ou vão se defender dizendo que houve a trama, mas eu não participei, eu não tenho protagonismo, eu sou inocente? Vão atribuir responsabilidades a um ou outro réu na direção de se inocentarem? A defesa do Bolsonaro, por exemplo, nas considerações lá nas instruções finais, foi muito dura em relação ao Paulo Gonet, ao PGR. Não usando essa palavra, mas dizendo que ele mentiu, que é tudo falso, que nada daquilo aconteceu, que é uma peça de história, não com provas, que não tem consistência. Então, esse é um embate que a gente vai testemunhar nesta semana e que pode dar uma linha ou outra, porque como eles já apresentaram por escrito, né, as instruções, as alegações, é óbvio que é possível que na sustentação oral que façam todos, procurador e advogados de defesa, eles já respondam, né, a pontos, a provocações lançadas nas instruções finais. Então, agora, também estou muito curiosa em relação à repercussão internacional. Pois é. Sobretudo nos Estados Unidos, né? Eu diria assim, acho que os últimos 10 dias, 10, 15 dias, Donald Trump e o governo americano estão mais ocupados com os próprios problemas. Ucrânia, largaram um pouco o nosso anjo da guarda. Gaza, Rússia, aí Venezuela, o Fed, né? A tentativa de intervenção do Donald Trump no Banco Central americano.
a tentativa, né, de intervenção no Departamento de Controle de Doenças, né, no CDC. Enfim, as questões, a própria saúde, né, do Trump, que andou preocupando, a doença lá circulatória que ele tem, que ele apareceu com a mão roxa. No fim de semana, de sexta para sábado, foram vários boatos de que ele tinha morrido, tomou as redes sociais, que ele tinha cancelado a agenda e tudo mais. Então, assim, as últimas semanas, 10, 15 dias, foi de relativa invisibilidade, tranquilidade, silêncio, né, em relação ao Brasil. Não houve novas ofensivas, mas, a partir do início do julgamento, pode ser que venham, né, novas medidas, seja contra os ministros, seja contra o próprio Brasil. E é algo que não está fazendo bem ao bolsonarismo, né? Assim, está muito na conta deles, por óbvio, né? Essas sanções ao Brasil e os prejuízos ao Brasil. O Eduardo Bolsonaro, no fim da semana passada, encaminhou uma carta para o Hugo Mota, presidente da Câmara, a quem ele tinha ameaçado com sanções pelo Trump. Ele ameaçou tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, mas encaminhou uma carta pedindo que o Hugo Mota tome medidas na direção de permitir que Eduardo Bolsonaro continue exercendo o mandato lá dos Estados Unidos. Gente, o que é isso? É mandato? Sob a alegação de que ele está sofrendo uma perseguição. Pelo amor de Deus, né? É AD. Ele alega que na pandemia já teve, né, trabalho remoto, e que o que ele está fazendo nos Estados Unidos, diplomacia parlamentar. Gente, as pessoas estão inventando. E a minha pergunta foi, contra quem que ele faz a diplomacia? Porque, né, ou a favor de quem? Ou a serviço de quem? Ou a interesse de quem? Porque todo o plano que ele elaborou, e que a gente já falou aqui, né, foi bem sucedido, né, na intenção dele de retaliar autoridades, de retaliar o Brasil, de tensionar as relações, né, diplomáticas que Brasil e Estados Unidos mantêm há 201 anos, foram contra o país, né? Não foi uma diplomacia favorável ao Brasil. Mas ele pede isso, pede para continuar cumprindo o mandato de lá. Diplomata por supostamente estar sofrendo, na opinião dele, perseguição política, e se voltar ao Brasil, corre o risco de ser preso, e corre mesmo, né? Ele já está indiciado no processo de coação no curso do processo, né, de ação penal, e por abolição do Estado Democrático. Gente, parem de inventar profissões. Agora, se aprovarem isso, eu duvido muito, né, que deixariam ele exercer esse mandato EAD com essa justificativa, porque senão realmente fecha esse quiosque e acabou. O último a sair é apagar a luz, não vai faltar mais nada. Seria realmente o fim dos tempos. Mas é isso. Mas assim, nesse momento, o que tá posto? Não temos ainda a resposta de Hugo Mota. Sabemos que o Hugo Mota foi fortemente atacado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo próprio Paulo Figueiredo. O Hugo Mota deu andamento a 4 pedidos de cassação de mandato, né, no Conselho de Ética, mas isso está parado, assim como a punição àqueles deputados que se amotinaram. E aí, vamos ver. Então também tem, né, tem esse eixo dos desdobramentos políticos, né, na direção do que a Câmara vai fazer em relação ao mandato de Eduardo Bolsonaro, do que o governo americano, como eu já disse, de como vão se comportar no decorrer dessas revelações, do início do julgamento, os governadores do campo da direita, né, os potenciais candidatos, a própria posição do governo, né, o governo gostaria de aprovar o projeto do IR, e a expectativa para essa semana é de uma certa paralisia, né? Essa pauta do julgamento monopolizando, com muita lógica, né, muita obviedade, toda a agenda, né? Todo o tempo da política no Brasil essa semana. É isso, minha gente. Vamos para o nosso próximo bloco, que ainda tem assunto para a gente falar dessa mega operação aí contra o PCC. Vamos que vamos.
Bom, vamos começar, vou passar um geralzão aqui da operação, gigantescas, eu acho que uma das maiores, né, da história do Brasil, a maior operação da história, como anunciado pelo governo federal e a Polícia Federal, maior operação da história contra o crime organizado. A operação contou com a integração da Receita Federal, Polícia Federal, Ministérios da Justiça e da Fazenda, Agência Nacional do Petróleo, Polícias Civis e Militares e Ministério Públicos, tanto federal quanto estaduais. Foram 10 estados brasileiros, 54 mandados de busca e apreensão cumpridos, 14 de prisão preventiva expedidos, 6 pessoas presas só na manhã, né, desse começo dessa operação, que aconteceu no dia 28, não é isso? Quinta-feira. Quinta-feira. Bom, o que se tem de informação? O que a Receita Federal aponta é que pelo menos 40 fundos de investimentos, tanto fundos multimercado quanto os fundos imobiliários, são controlados pelo PCC, pelo primeiro comando da capital, com um patrimônio desses 40 fundos que giravam em torno de 30 bilhões de reais. Então, esses fundos foram usados para ocultação de patrimônio em operações muito sofisticadas que incluíam, eu vou chegar lá, mas que incluíam um fundo dentro de outro fundo, um investimento dentro de outro, muitas camadas para ocultação desse dinheiro. Esses fundos financiaram a compra de um terminal portuário. Gente, isso é tão inacreditável. É tão inacreditável. 4 usinas produtoras de álcool, mais 2 usinas em parceria e uma que estava em processo de aquisição, a compra de 1.600 caminhões para transporte de combustíveis, mais de 100 imóveis pelo Brasil, incluindo 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, e uma residência em Trancoso, na Bahia, adquirida por 13 milhões de reais. A principal fintech investigada dentro dessa lista aí, né, atuava como um banco paralelo do PCC e teria movimentado sozinha 46 bilhões de reais não rastreáveis. Gente, são umas cifras, assim, um negócio inacreditável. Essas empresas financiavam também outras companhias importadoras que atuavam na compra de produtos. Como é que é o nome disso? Formuladores, né, de combustíveis, vinculadas também com a parte de distribuidoras, enfim, vinculadas ao PCC. Esses produtos eram comercializados numa rede de mais de 1.000 postos de combustíveis que atuavam em 10 estados brasileiros: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. E aí qual é a questão? A maioria desses postos de gasolina recebiam dinheiro em espécie ou via maquininha de cartão, e aí transitava esses recursos para a organização criminosa, né, para o PCC, por meio das contas bancárias, fazendo essa lavagem de dinheiro. E aí, somente entre 2020 e 2024, foram importados mais de 10 bilhões de reais em combustíveis. Essas empresas, as formuladoras, né, que misturavam esses combustíveis, que adulteravam esses combustíveis, as distribuidoras e os postos de combustíveis também eram usados para lavar dinheiro. As lojas de conveniências, administradoras dos postos, padarias também participavam desse esquema. A movimentação financeira desses postos nesse período, né, 2020 a 2024, foi de 52 bilhões de reais, mas o que foi começando, né, a cavar e a chamar a atenção foi que o recolhimento de tributos foi muito baixo e considerado incompatível com essas atividades e essa movimentação financeira. Esses postos já foram autuados pela Receita Federal em mais de 890 milhões de reais, né, de que deveria ter sido pago aí, não foi. Dentro desse esquema, tem 140 postos que eram usados de outra forma, né, não era com essa arrecadação de dinheiro em espécie nem maquininha, postos que não tiveram nenhuma movimentação financeira no período, mas, mesmo assim, quer dizer, não tiveram nenhuma movimentação no período, mas foram destinatários de mais de 2 bilhões em nota fiscal
de combustível. Então, essas compras eram simuladas, né, e serviram aí para ocultar esse trânsito, esse entra e sai aí de valores ilícitos que foram colocados, né, nessas distribuidoras vinculadas ao PCC. Gente, foi uma mega operação. Mais de 1.400 agentes participaram da operação, 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, 42 desses alvos na Avenida Faria Lima, então no coração ali desse centro financeiro, né, do Brasil. Foi uma força-tarefa imensa que, de novo, recapitulando, funcionava da seguinte maneira. Começava com a importação irregular de metanol. Esse metanol era enviado aos postos e a distribuidoras e usado para adulterar combustíveis. Também se infiltrou na história da compra das usinas de álcool. Uma barbaridade. Também se infiltrou isso no setor de produção de cana-de-açúcar e aí, com isso, absorveu, né, distribuidoras e transportadoras, porque eram donas das usinas de fabricação, né, de álcool. E aí o Ministério Público, os Ministérios Públicos identificaram fraude em mais de 300 postos no país, mas estima-se que o impacto é de mais de 2.500 postos só em São Paulo, tá? E aí o dinheiro movimentado passava por essas fintechs da Faria Lima, controladas pelo PCC, que teriam juntas mais de 40 fundos de investimento e 30 bilhões de patrimônio. Gente, é um negócio surreal. E eu acho que vale dar um contexto aí, né, que eu acho que sempre é válido dar aqui no ângulo de grilo, que essa mega operação começou, na verdade, de forma pontual em 2021, com uma investigação do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal sobre a adulteração de diesel em caminhões e sonegação fiscal. Então, inicialmente só em São Paulo. E aí essa operação Arina, que aconteceu em 2021, identificou um grupo criminoso que estava sendo responsável por adulterar combustível e desviar, né, impostos, tributos federais, uma prática que colocava em risco tanto consumidores, né, quanto a arrecadação, né, do Estado. Naquela época, a sonegação estimada era de 500 milhões de reais. Hoje, né, a partir disso, estima-se, né, que foram 52 bilhões movimentados. Mas foi a partir dessa operação que começou-se a abrir essa caixa de Pandora, porque começaram a investigar inicialmente só essa rede relativamente pequena, né, de adulteração de combustível em São Paulo e sonegação fiscal, mas isso foi abrindo a tampa que levou, né, para essa mega operação, envolvendo 10 estados, 1.400 agentes, 350 alvos e essa descoberta aí dessa movimentação financeira na Faria Lima, essa movimentação bilionária. Bom, é isso, Flaviol. O que você quer comentar? Essa operação é muito importante, né? Foi uma surpresa grande, né? Pelo tamanho e pela profundidade. Foram, na verdade, 3 operações simultâneas, participando aí Polícia Federal, Receita Federal, ANP, né? Agência Nacional do Petróleo, Ministério Público Federal, por óbvio, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público do Paraná, as polícias civis desses estados. Envolveu busca e apreensão em 10 estados brasileiros, não só, né, em São Paulo. Envolveu bloqueio de bens, além dos fundos, né? Bloqueio também de mais de R$1 bilhão, vários patrimônios, embarcação, automóveis. A empresa de transportadora tinha mais de 1.600 caminhões e um terminal portuário, né, usinas de álcool, 2 refinarias. Era uma coisa assim gigantesca. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para algo que a gente volta e meia traz aqui nas reflexões sobre segurança pública, da importância de ação coordenada, né, entre estados e o governo federal, o enfrentamento ao crime organizado, né, ao crime organizado transnacional. Ele não vai ser feito com estados fazendo operações no varejo e nem mesmo com a União agindo
isoladamente, né? O governo federal precisa estar em coordenação, em diálogo com os estados, né? Setores de investigação, as polícias, as secretarias de segurança, e também com outros países, em particular os que envolvem a Amazônia Legal. E o diretor da Polícia Federal, que deu entrevista na última sexta-feira para o Estúdio I, chamava atenção para isso, né, do escritório coordenado que envolve os estados da Amazônia Legal e os países que também compartilham com o Brasil a Amazônia, pelo risco, pelo tamanho, pelo gigantismo das operações, principalmente do PCC, mas o Comando Vermelho, que é daqui do Rio, também está espalhado, né, no território nacional e também tem conexões internacionais e também atua, né, especialmente nos estados do norte. Então, esse é um ponto importante da ação coordenada. O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, chamou atenção para isso, quer dizer, foi uma das maiores, se não a maior operação já realizada, né, no Brasil em relação a enfrentamento a uma organização do tráfico de drogas, caso específico, o PCC. Eu queria lembrar que tudo isso, esses números, essas operações, elas foram efetuadas sem disparar um tiro, sem matar um preto, sem nenhum tipo de interação, intervenção, ocupação midiática de favelas. Então, saiu do foco, né, que é regra, do varejo para o atacado, e especialistas em segurança pública, pesquisadores, policiais sérios, investigadores, já chamam a atenção há bastante tempo em relação a isso, a necessidade de seguir o dinheiro, a necessidade de mais inteligência e menos confronto. E essa operação me parece que confirmou isso, um resultado que se apresenta robusto, efetivo, né, de uma, digamos assim, de uma interrupção num fluxo de lavagem de dinheiro, né, de circulação de recursos importante para essa organização criminosa, e é mais ou menos esse o caminho. Em que pese o fato de que a Polícia Federal, inclusive, abriu investigação para apurar se houve vazamento. Por quê? Porque havia mandado de prisão contra 14 pessoas, indivíduos, suspeitos, e só 6 foram cumpridos. E essa taxa, que não deu nem 50%, né, de efetividade, ela não é típica das operações da Polícia Federal. Então, tem a desconfiança de vazamento da operação, e isso, obviamente, precisa ser apurado, inclusive porque prejudica o que a gente falava anteriormente, que são esses esforços coordenados. É óbvio que uma ação integrada, coordenada, mais gente vai saber dela. E aí você tem mais riscos e esses buracos precisam ser tapados. A outra coisa é o que especialistas, o próprio ministro da Justiça e pesquisadores, por exemplo, da FGV, o Rafael Alcadipani, têm chamado atenção, que é o processo de mafialização do PCC em particular, que é quando a atividade criminosa transborda, alcança a atividade econômica formal. Então, nesse caso, além do tráfico internacional de drogas, né, varejo, atacado, distribuição, havia também todo um transbordo para uma cadeia produtiva completa, que é a dos combustíveis. O porto, a usina, a fazenda, né, a lavoura, a usina, a transportadora e aos postos de combustíveis, a rede de postos de combustíveis. Já tinha havido operações relacionadas, por exemplo, à presença do PCC nas linhas de ônibus concedidas em São Paulo. A gente tem várias evidências disso, mas é um momento muito perigoso em que se alcança um tamanho tal que o poder, né, e o dinheiro e a influência, o domínio alcança outras áreas da economia. E o casamento com instituições financeiras da Faria Lima, em que pese, né, a Faria Lima, que é o coração financeiro, mundo financeiro do Brasil, em que pese não serem todas,
mas você vê uma toxicidade. E uma toxicidade e um ambiente, digamos assim, propício, né, a esse tipo de casamento pela falta de regulação. O superintendente da Receita Federal e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamaram atenção para o fato de que as fintechs, essas empresas de serviço financeiro que funcionam como bancos, mas não são bancos, mas permitiram muito acesso a gente comum a serviços financeiros, cartões, conta, Pix e tudo mais, como elas não tendo obrigação de prestar contas à Receita Federal, elas acabam sendo um meio bastante eficiente de ocultar dinheiro ilegal. No dia seguinte, na própria sexta-feira, a Receita Federal publicou uma instrução normativa estabelecendo para as fintechs as mesmas obrigações de notificação de movimentação financeira atípica, de pessoas suspeitas, nos moldes do que os bancos e as demais instituições do mundo financeiro fazem, a Receita. E aí isso remeteu àquela crise do Pix, lá do fim do ano passado, que tirou muita popularidade do governo, que dizia respeito um tanto a isso, né, a acompanhar a movimentação financeira a partir de R$ 5.000 das fintechs, e que foi muito bombardeada, né, pela oposição ao governo Lula, o famoso vídeo do deputado Nicolas Ferreira, acabou abortada. A gente falou longamente sobre isso, né, dos erros do governo naquele momento, uma medida mal comunicada, que acabou produzindo um recuo e que deteriorou muito a popularidade do presidente da República. Mas me parece que, a partir dessa operação, houve uma noção mais ampla da brecha que estava posta para que essas instituições financeiras pouco fiscalizadas fossem usadas como lavanderias, né? A verdade é essa. Eram várias camadas de fundos de investimento que eram donos de patrimônio e você não chegava nunca à propriedade individual. Tudo a serviço ou enriquecendo a organização criminosa PCC. Então, já houve a resolução, né, a instrução normativa da Receita, mudando isso. Tem uma PEC do Banco Central, em que o Banco Central está pleiteando também o alcance de regulação desse mercado. Hoje ele está fora, tirando as que têm um patrimônio muito, muito alto. É muito impressionante, né, o casamento do crime organizado com setores formais da economia, inclusive casos de ameaça a donos de terra, né, de lavouras, obrigados a vender usinas que tiveram dificuldades financeiras e muitas vezes nem foram pagos ou nem foram bem pagos, né, coagidos a venderem sob ameaça para a organização criminosa. E essa estrutura de engenharia financeira que a Polícia Federal não descarta atender a outras organizações criminosas ou a outros criminosos, inclusive agentes públicos, políticos corruptos, servidores públicos. Quer dizer, é como se essas fintechs, esses fundos, não existissem somente para o PCC. O PCC é um cliente, mas tem outros. E aí houve uma devassa, né? A Polícia Federal ficou o dia inteiro de quinta-feira até 7 horas da noite, desde 6 da manhã, na sede dessas fintechs, né? A Reag, a mais famosa, e desses fundos, recolhendo computadores, material, papel, e daí podem derivar outras operações, mobilizações e conexões. Então, é importante para a gente acompanhar e que, efetivamente, os chefes dessas organizações sejam alcançados. Não dá para a gente conviver eternamente com a ideia de um enfrentamento ao crime organizado, às organizações criminosas do tráfico internacional de drogas, se deem somente pelo varejo nas favelas, principalmente, né, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o exemplo mais
evidente, mas essa violência armada, disputa por território, para o varejo de drogas ilícitas, ele está alcançando o Brasil inteiro. Na Bahia, houve o tempo inteiro o temor, né, da população, dos motoristas de táxi, dos seguranças, com essa área, né, da violência urbana. Então, é um alento. O ministro Lewandowski chamou atenção para a importância da PEC da segurança pública, né, que já está há um tempo apresentada pelo Ministério da Justiça e que não avança no Congresso Nacional, daria mais instrumentos de integração, mais poder à Polícia Federal para atuar quando há evidência de crimes interestaduais, liberaria mais recursos, né, uma autonomia maior em termos de recursos para financiar esse tipo de operação, e por aí vai. É isso, eu acho que o que realmente chamou a atenção foi a sensação de que finalmente estamos chegando em outro patamar dessa responsabilização e dessa trama, não vou nem dizer das facções, né, mas da facção investigada, no caso que é o PCC, e saindo desse contexto da periferia, da favela, da comunidade, né, da ponta, que aqui no Rio de Janeiro, como minha mãe falou, a gente está totalmente acostumado com essas investigações, que nem são investigações, né, mas com essas operações, sem qualquer investigação, sem qualquer inteligência, né, sem qualquer planejamento, e que só servem para apreender um fuzil, uma pistola, deixar as crianças sem escola, eventualmente, né, balear, matar uma pessoa que não tem qualquer tipo de envolvimento, ou somente matar pessoas que têm algum tipo de envolvimento sem prender, sem apurar, sem condenar, sem investigar nada. E é muito angustiante, né, para quem acompanha, para quem consegue vislumbrar, né, a magnitude, a profundidade desses crimes, né, dessa trama. É muito angustiante ver como a gente está há décadas eu não vou nem dizer só de não avançar, mas em muitos momentos de retroceder nessa tentativa, nesse clamor da sociedade civil para que investigações sérias, reais, profundas sejam feitas, né, para que o cérebro dessas facções seja investigado, para que seja encontrado quem é a pessoa que arquiteta, ou as pessoas, né, as empresas que fazem a arquitetura dessas facções estruturalmente pelo mundo inteiro, que definitivamente não é, né, o jovem negro que é assassinado numa operação policial nas favelas, nas periferias do Brasil. Então, isso aí tá muito... Tá cristalino, né? Eu acho que para a nossa audiência, para a gente, para todos nós aqui do Ângulo de Grilo, eu não preciso nem dizer. Então, eu acho que teve um lugar até de um alívio, nossa, finalmente parece que algo começou a acontecer. E eu acho que agora é entender quais serão esses desdobramentos, né? Desses mais de 40 mandados de busca e apreensão, o que vai surgir, né, a partir desse novo material, e qual vai ser o movimento também da própria organização criminosa, né? O que se espera, quais são os alertas que serão ligados em relação a haverá resposta do PCC, né? O que vai começar a aparecer a partir dessa grande operação. Então, eu acho que é para a gente ficar de olho aí nos próximos capítulos e vamos continuar acompanhando. Podemos, Flavel, para o nosso último bloco, para a gente fechar? Podemos. Bom, vamos começar esse nosso terceiro bloco, acho que falando da morte de Luiz Fernando Veríssimo, um dos maiores
autores, escritores do Brasil. Ele nos deixou aos 88 anos, morreu por complicação de um quadro de pneumonia, estava internado desde 11 de maio no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O enterro dele aconteceu no sábado, teve uma cerimônia de velório aberta ao público, e o final de semana foi inteiro, né, eu vi muito, né, das pessoas compartilhando as frases Memórias, dele, aquelas frases icônicas. Umas que eu descobri novas, mas outras que você já ouviu e você nem sabia às vezes, né, que era do Veríssimo. Muitos jornalistas já compartilhando também. Minha mãe fez um post, né, no Instagram compartilhando encontros, momentos que passou junto com o Veríssimo. A Aida escreveu na semana passada no Colabora, projetocolabora.com.br, um texto, o título é Para Veríssimo, Gênio Brasileiro. Foi antes, o texto saiu antes da morte do Veríssimo, mas todo mundo já sabia, né, que ele estava com um estado de saúde muito delicado, que ele já estava internado há bastante tempo, que ele estava com a saúde debilitada. E a Aida escreveu esse texto no Colabora até antes, né, da morte do Veríssimo, saiu semana passada, mas enfim, as pessoas já sabiam que ele estava num estado de saúde muito delicado, né, que ele já estava internado há muito tempo. Então, recomendo aí a leitura, mas muita gente compartilhando, né, e muita gente falando como leu, né, o Veríssimo na escola, como começou a ler muito jovem a primeira vez e foi atravessando aí as fases da vida lendo Veríssimo. Queria que Flávia falasse, porque foi um momento de comoção no final de semana, esse compartilhamento aí de memórias, de frases, de trechos, né, de obras dele, mas que deixou assim tudo, né? Eu acho que é o que a gente fala aqui no Ângulo de Grilo, dessa existência completa de escrever. Tem uma obra que é o que a gente fala do legado que está aí no mundo para todo sempre. Não há nenhuma dúvida, né, em relação a isso. Tem algumas coisinhas que eu queria falar, assim, senti muito. Sábado eu fiquei muito entristecida, em que pese o fato de que o Veríssimo já vem se despedindo há um tempo, né? Ele teve um AVC uns anos atrás e não voltou a ser o mesmo, já não estava escrevendo, desde 2021, perdeu muito da capacidade de fala, falava uma palavra ou outra, em inglês até, né? Ele que foi alfabetizado em inglês, ele aprendeu a falar inglês antes de falar português, porque foi numa temporada da família morando fora. Ele era filho do Érico Veríssimo, né? Grande escritor, autor de O Tempo e o Vento. Então ele vinha um tanto se despedindo, né, nessa solidão que o AVC, que a doença produziu nele. Ele também foi diagnosticado com a doença de Parkinson, mas um escritor muito importante, né, um cronista muito importante. A crônica não é um estilo literário dos mais valorizados, né? Eu vejo muitos cronistas comentando isso, mas, no entanto, é um estilo muito brasileiro, e o Brasil tem grandes cronistas, né? Tem e teve. E Veríssimo talvez tenha sido um dos maiores, né, do gênero, se não o maior, né? Então, uma obra muito vasta, inclusive porque também marcada pela publicação regular em jornais. Então, assim, ele tinha 90 livros, algo entre 80 e 90 livros. Foi jornalista, foi um democrata, foi desenhista, cartunista, também usando, inclusive, o cartoon, né? As cobras são famosas por esse enfrentamento, né, nos anos de ditadura, escrevendo em jornal, defendendo a democracia, um apaixonado por futebol também. E eu tive o privilégio de viajar para a cobertura da Copa de 2010, na África do Sul, pelo Globo, com o seu Luiz Fernando e Dona Lúcia Veríssimo.
E eu e a Lúcia éramos as únicas mulheres da delegação, digamos assim, né, do grupo, da equipe brasileira. O Veríssimo sempre viajava com ela. Ela era a grande cuidadora dele, isso tem 15 anos. Mas nós tivemos almoços e fiz uma postagem sobre isso, a honra de recebê-los na minha casa, na nossa casa, né? Isabela ainda morava aqui também, eu, ela, a Aida, minha mãe ainda viva, recebemos toda a equipe do Globo e o casal Lúcia e Veríssimo. E eu lembro o quanto foi tenso quando eles confirmaram presença. A gente tinha acabado, a gente estava morando aqui nesse apartamento há 1 ano e meio, mais ou menos, e não tinha um quadro na parede, a casa ainda estava em fase de construção. Mas eles vieram, passaram a noite, e o Luiz Fernando Veríssimo era um intelectual, né, ou um ser humano, de poucas palavras, né? Ele não era muito, ele era bem quieto, bem tímido, e a Lúcia que falava muito, e com ela eu me relaciono até hoje, né? Na semana passada mesmo, quando o Aida me escreveu o artigo dele no Colabora, o Veríssimo já internado, eu mandei para ela, porque ela era citada, enfim, como uma mensagem ali de afeto, de força, e ela respondeu perguntando pelo Martin. De vez em quando ela me mandava uns artigos pelo correio, de jornais de Porto Alegre que traziam notícias sobre religião de matriz africana, já mandou livro. Então, assim, a gente se falava e trocava mesmo. Mandei um vídeo do Martin para ela, do Martin tocando o pandeiro dele, Meia-Lua. Então, a gente manteve uma relação afetuosa, né, de uma amizade, a amizade possível, né? Ela morando em Porto Alegre, ela via muita Globo News, às vezes me mandava durante o jornal também. Estamos te assistindo, tá, tá, tá. Então, eu senti pessoalmente, por conta dessa relação afetiva, amorosa, né, que construí com Lúcia, sobretudo, a partir da cobertura da Copa de 2010, com eles, e com ele em particular, a partir do nascimento do Martin, porque a coisa que o Veríssimo mais gostou na vida foi de ser avô, né? A Lucinda, a primeira neta dele, ele tem várias crônicas, várias colunas em que ele fala disso. E acho que ele falava: as melhores coisas da vida são bolo de laranja. Esqueci a segunda, e a terceira neto. Ele teve 2. Bolo de laranja, esqueci qual é a segunda. Espera aí que eu vou achar. Teve uma frase tão bonita que apareceu nessa história da morte dele, que é o futebol é a única emoção que vai com você, né? Que é a mesma desde que você tem 6 anos de idade. Não, você não envelhece. As 3 melhores coisas do mundo são pudim de laranja, gol do Internacional e netos. Na crônica Gol do Internacional não posso dizer, mas... Na crônica A Cordilheira, publicada no Globo em dezembro de 2015. A frase do futebol, peraí. Dos 6 anos de idade, que é maravilhosa. Foi um sucesso isso. Mas tem várias, né? Ele fez a série de crônicas, né? A Comédia da Vida Privada, que virou série de TV. Ele foi roteirista do TV Pirata, que foi uma vanguarda, né? no humor brasileiro, muito sofisticado, muito irônico, uma ironia, sabe, fina. Era músico, era saxofonista, né? Tocava também. E foi tão engraçado que a Paloma Amado escreveu a crônica dela de domingo. Todo domingo ela escreve, né? E ela manda para o grupo também, revisitando cartas de Érico Veríssimo para Jorge Amado e vice-versa. Eles foram muito amigos ao longo da vida, e o quanto a Paloma vai apresentando quando os filhos nascem e as correspondências que eles trocam sobre cada filho, e depois os netos, né? Estou falando do Érico com o Jorge Amado. Érico, pai de Luiz Fernando, e Jorge Amado, né? E Zé Legatay, pais de Paloma. E eu lembro que quando a gente visitou, já visitei mais de uma vez, a Casa do Rio Vermelho,
que é a casa, né, onde Jorge Amado e Zélia Gattai moraram e recebiam amigos, enfim. E tem um cômodo que eles botaram uma espécie de, não uma estante, né, uma gigantesca cômoda com gavetas, e ali dentro dessas gavetas estão as cartas, né, estão cartas. E eu tinha me impressionado muito, eu acho até que eu tenho uma foto disso, com uma carta do Érico Veríssimo, escrevendo para o Jorge Amado, super inseguro sobre O Tempo e o Vento, que é o épico, né, a grande obra dele. E ele escrevendo, não sei, era uma coisa assim. Eu falei, gente, se Érico Veríssimo pode ser inseguro, quem não pode, né? E aí eles vão. A Crônica da Paloma é a coisa mais linda, porque eles vão dando notícias, e aí, porque um estava na Bahia, outro em Porto Alegre, um no Rio, outro não sei aonde, um no exílio, e outro também, enfim, nesses momentos. E aí eles vão dando notícia, e tem um momento que o Jorge Amado diz que o Luiz Fernando tinha a cara de Joãozinho, a cara de João, e começa a chamar ele de Joãozinho. E aí eles só se referem ao Luiz Fernando como Joãozinho. O Érico, à medida que o Veríssimo vai crescendo, ficando adulto, ele escreve para o Jorge Amado dizendo: meu Joãozinho está escrevendo muito bem, vai ser um grande escritor. Gente, é tão bonitinho assim, os pais, sabe? Agora neto, enfim, muito legal, assim, também essa intimidade compartilhada por esses dois grandes nomes da literatura brasileira sobre um outro grande nome da literatura brasileira, Veríssimo, que não foi imortal da Academia Brasileira de Letras, eu acho que ele jamais se candidataria, muito amigo do Zoenir. Enfim, ele vai fazer muita falta. E uma coisa que eu notei muito, além dessa avalanche, né, de postagens, memórias e tal, a quantidade de professores e alunos e ex-alunos, sabe? Muita gente falando isso. Pô, foi o cara que eu lia na escola, me fez tomar gosto pela leitura. Pô, foi o cara que um texto dele me ajudou a entender o que era ironia numa aula de português. Poxa, um escritor fundamental que eu li na infância e que me fez tornar professora de português, educadora. Gente, é de uma beleza isso, né? Você vê na despedida de um cara desse tamanho a gratidão de um país, né? De professoras, de professores, de alunos, de estudantes hoje, de ex-alunos. Thalita Rebouças convocando a juventude que lê, né? Thalita Rebouças, por favor, peguem textos do Veríssimo e leiam em casa, hoje, com seus filhos, com seus pais, para vocês entenderem a grandeza desse escritor. Então, foi muito bonito, né? Estava rolando no fim de semana a Fliparacatu, lá em Minas, um dos festivais literários, né, que tomam o Brasil, e muitas homenagens. Miriam Leitão falando de Veríssimo, o Afonso Bosch, que foi grande amigo, completamente emocionado, Sérgio Abranches. Então, um festival literário também dedicado a, a homenagear o Luiz Fernando Veríssimo. É muito eterno, sabe? Mas muito bonito, uma das coisas mais bonitas. Claro que a demonstração de afeto dos amigos. O Fabrício Carpinejar fez uma fala linda na TV e disse: Veríssimo, que sempre nos fez rir, a vida inteira nos fez rir, hoje nos fez chorar, né? Pela primeira vez nos fez chorar. Bonito isso, porque ele tinha uma contundência, né? Era crítico, era uma leitura crítica, engajada, porém com humor muito refinado. Então, muito prazeroso ler, né, o Veríssimo. E, independentemente de ver os colegas de profissão, os escritores, os intelectuais lamentando, muita gente comum lamentando. E aí a última coisa que eu queria dizer, eu até conversei sobre isso com uma amiga, minha amiga Rita Lamosa, minha querida amiga da vida toda, são essas despedidas, né? Na semana passada, o Jaguar, né? Uma semana antes do Veríssimo, no domingo, e domingo 24 de agosto,
e no sábado 30 de agosto o Veríssimo, e o tanto que a gente tem se despedido, né, desses grandes nomes, né, dessas referências, que é resultado da longevidade, né? Essas pessoas, graças ao Olorum, estão vivendo mais, então estamos tendo o bônus, né, o benefício de conviver mais e mais tempo com esses gênios, com essas pessoas tão especiais, com esses talentos que ajudaram a nos moldar como povo, como, enfim, como profissionais, como estudantes, como educadores, como jornalistas, mas ao mesmo tempo também está cabendo a nós esse ônus, né? Essa dor da despedida, né? De acompanhar essas longas trajetórias e se despedir deles. Então, tem uma dor assim contida dos ídolos partindo, né? A gente tá vivo, muito consciente, né, da finitude e se despedindo desses ídolos que, enfim, que nasceram nos anos 30, que nasceram nos anos 40, alguns dos anos 20 do século 20, e que agora se despedem, porque esse é o ciclo. Enfim, muita luz que o Orum receba em festa, né? O Luiz Fernando da Lúcia e dos filhos e dos netos, o Veríssimo, que é nosso, todo nosso, e o Joãozinho do seu Érico e do seu Jorge. É isso, eu quero aproveitar que a gente está falando aqui, né, de texto, de frases, do uso, de escrita, de livro, da língua portuguesa brasileira, da língua brasileira mais que da língua portuguesa, e contar que eu estive no domingo, fui assistir a peça O Céu da Língua, do Gregório, do Vivier. Deixa eu pegar aqui os detalhes da peça, quero pegar inclusive a agenda também para divulgar aqui. É um monólogo do Gregório, com direção da Luciana Paz, visual e projeções incrível, porque não tem praticamente assim, tem pouquíssima cenografia, o espetáculo é bem cru assim, mas o fundo, a boa parte da cenografia, né, é feita com o efeito visual da Teodora do Vivier, com um retroprojetor. Ela espelha o retroprojetor no fundo, ali, né, naquela cortina de fundo, né, do palco, e ela vai fazendo, trocando papéis e transparências e materiais ali naquele retroprojetor e contando a história de forma sincronizada ali com o Gregório. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, o retroprojetor sendo usado desse jeito, assim, para fazer essa projeção nessa cenografia de uma peça de teatro. Mas achei incrível. Eu acho que se tem alguém jovem ouvindo o nosso Ângulo de Grilo, algum Gen Z, não sabe o que é um retroprojetor, né? Porque eu acho que vale dizer que esse objeto talvez nem exista mais, assim, mas quando eu estava na escola a gente ainda usava muito. Retroprojetor é como é que eu vou explicar? Gente, procurem no Google, mas é basicamente um aparelho que você bota coisas escritas num papel, num plástico transparente, e você projeta aquilo, né, com um jogo de luz e espelho. Você projeta aquele papel, aquele plástico, né, transparente, numa parede. Então, é basicamente isso. E também música de Pedro Aune, que fica tocando. Será que é violoncelo o nome ou é contrabaixo? Vamos pesquisar, porque eu nunca sei. É violoncelo. A diferença. Não, peraí. Não é. Eu acho que é contrabaixo, que é o maior. Então é isso. Eu acho que ele vai tocando ali também, fazendo a trilha sonora em sincronia ali com o que o Gregório vai falando. E a peça, como é que eu vou explicar? Eu acho que é uma ode, é uma declaração de amor à nossa língua. É um E aí, contrabaixo. contrabaixo, né? É uma declaração de amor à língua portuguesa brasileira. Eu acho importante dizer isso, né? Porque o português que a gente fala é muito diferente
do português de Portugal, do português que é falado em outros países, né, que foram colônias portuguesas, a gente tem todo um idioma, uma língua que é estruturada, que é falada, que é pronunciada de outro jeito. E em vários momentos ele, inclusive, faz esse contraponto e essa comparação com o português de Portugal. Então, o nosso português brasileiro é uma declaração de amor. Gente, mãe, você tem que assistir, porque minha mãe é uma grande defensora da língua portuguesa. Eu sou da mesmo. língua que Sou falamos. devota. E assim, é muito bom, é muito bem escrito, é impressionante assim, o trabalho de pesquisa do texto da peça, que vai na etimologia de muitas palavras, na origem, pega palavras de outros idiomas, de outras línguas do mundo inteiro e vem trazendo aquilo, que fala da transformação das palavras ao longo do tempo, de palavras que caíram em desuso. Claro, em se tratando do Gregório do Vivier, tem um posicionamento também político muito marcado. Então ele deu um jeito de encaixar ali em determinado momento uma das mensagens aí que foi descoberta, dessa troca de mensagens aí, Malafaia, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então tem um caco que trata disso. Tem muitas críticas, né, políticas nesse sentido, a esse campo aí da extrema-direita. Mas é uma declaração de amor, assim, à língua portuguesa, que é incrível mesmo, que é impressionante no que a gente transformou, né? Nós, brasileiros, transformamos o português de Portugal, o quanto a gente... Eu acho que é transformar a palavra, mas o quanto, como a gente tem essas diferenças regionais, as diferenças de sotaque, as diferenças de palavras, de significados. Ele fala, né, que existem 47 sinônimos, palavras que podem ser usadas para falar de bagunça. Então, como isso tem a ver também com a nossa história, como cada uma tem uma particularidade. Inclusive angu de grilo. Pois é, exatamente. Foi inclusive o que eu falei depois até com o Rafael, depois que a gente assistiu. Mas, cara, é muito bom, gente. Assim, eu não quero ficar falando muito das coisas que ele tratou para não dar spoiler, né? Assim, das palavras que ele usou. Ele recita poema, ele fala de Caetano Veloso, ele traz música também, poemas dos nossos maiores poetas. Para mim foi impressionante o trabalho de pesquisa. Eu fiquei tão impressionado que eu comprei, vendem no final, né, o livro com o texto da peça, um livreto com o texto da peça. Eu comprei porque eu achei impressionante assim, o trabalho de pesquisa e como as coisas vão se encadeando ali de forma muito natural. O Gregório é muito bom, é engraçado. A minha parte favorita é quando ele faz um manifesto saudosista do Trema, que eu nunca me conformei do acordo linguístico ter tirado, né, o trema das palavras. Isso para mim foi uma violação, não ser mais linguiça, consequência, tranquilo, não ter mais trema. Isso para mim é um negócio absurdo, o som não é o mesmo, eu não me conformo com isso. Então esse trecho em que ele faz essa defesa do trema, para mim foi... Eu falei para o Rafael, viu o que eu falo para você? Eu não me conformo, eu já falei isso até do Instagram nesses tempos. Mas eu acho que vale muito a pena, gente, assim. E ele fala, né, desse viralatismo também da gente em relação a outras línguas, a outros idiomas, mas eu sou uma defensora para mim não tem igual, assim. Eu falo inglês, eu estudei alemão a minha infância e adolescência inteira. Não tem igual. O que a gente é capaz de comunicar e de falar em português na nossa língua não tem igual, realmente. Vale muito a pena. Eles vão fazer uma turnê passando por vários lugares do Brasil. Eu vou dar só uma passada aqui para você aí que está ouvindo Angu de Grilo ficar atento. Muitas dessas datas são só um final de semana ou data única, tá? O dia único. Então, entra lá no Instagram, vale muito a pena. Eles vão agora, nessa semana, já está esgotado, mas vão estar em Brasília, no final de semana, agora setembro, Maceió, depois Aracaju, Recife, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Belo Horizonte, e aí no final de outubro volta para o Rio de Janeiro para mais um final de semana.
mas acompanhe a agenda, vale muito a pena, muito a pena. Todo mundo, especialmente eu sei que a audiência do Ângulo de Grilo tem muita gente que escreve, tem muitos professores, né? Muitos educadores, muita gente que trabalha, né, com a escrita, com o português, com o nosso português falado ou escrito, ou se comunicando, e que eu sei que vocês valorizam isso, então recomendo demais, 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 demais. E aí, Três Obais de Xangô, né? Você já tinha falado, mas só para relembrar da estreia nesse dia 4. Ele entra em circuito dia 4 agora de setembro. Eu vi no fim de semana, fizeram uma pré-estreia, né? Uma cabine virtual. E o filme é de uma beleza. Tainá Seres já viu também e estava super emocionada. A história é a amizade de Jorge Amado, olha ele de novo aí, Caribé, né? O artista visual, e Dorival Caymmi, maravilhoso. A gente falou bastante do Dorival Caymmi aqui quando a Nana Caymmi morreu, filha mais nova dele, tem Angu, também falando sobre isso. Eles eram grandes amigos e eles foram tornados obais, ministros, né, de Xangô, uma espécie de um conselhão que mãe senhora formou no Ilhéu Pofongá, lá em Salvador, de uma instância de interlocução da sociedade civil com o terreiro, com a religião de matriz africana. E os três, que eram grandes amigos, se tornaram obais de Xangô, que é o dono da casa, lá no Ilhéu Pofongá. Hoje tem o Gilberto Gil, Muniz Sodré, acho que Gilberto Gil, inclusive, é o sucessor de Jorge Amado, se não me falha a memória, ou de Caymmi. Enfim, de um dos dois. Mas então mostra a relação deles com a Bahia, né? Até em alguma medida, uma certa responsabilidade desses três, principalmente Jorge Amado, em construir essa ideia de Bahia, né? Ele até fala num determinado momento, a Bahia das putas, dos vagabundos, das relações de solidariedade, dos bares, da rua, do porto, do cais. Está completamente presente, né, na obra do Jorge Amado, que inclusive vai ao cinema, as mulheres, né, as mulheres da Bahia, a força dessas mulheres, você tem Gabriela, Tieta, Teresa Batista, Dona Flor, né, tem um trecho lá que fala, imagina, Jorge Amado escreve Dona Flor, uma mulher que tem dois maridos, é um trisal, um encarnado e outro desencarnado, mas no resumo é sobre isso. E aí das amizades dele, das reuniões na casa de Jorge Amado. Tem muita imagem, tem um passeio dos dois, né? De Caribé e de Jorge Amado, e de Camafeu de Oxóssi também aparece no músico, né? Do samba baiano, mas um passeio de Zélia, Jorge, Caribé e mãe Estela de Oxóssi pelo Ilhéu Pofongá. Cara, muito bonito, assim, inclusive matei a saudade, assim, de Mãe Estela, isso há muitos e muitos anos, Mãe Estela muito mais nova do que quando eu a conheci, passei a conviver com ela, mas é um filme lindo, o cancioneiro de Caymmi, né, a relação com o mar, com Iemanjá, tem o Dori falando de um momento em que ele quase se afogou, e Zélia que entra no mar para salvá-lo, e Caymmi fica petrificado olhando para o mar, e aí tem uma interpretação de que ele estava conversando com a Iemanjá, pedindo para a Iemanjá devolver o filho dele. Nossa, mas é tão bonito. E bonito o filme, bonitas as cenas, bonito o enredo, o professor Muniz Sodré fala a beça, o Gilberto Gil, né, seu Gilberto Gil, o Lázaro faz a narração, o Itamar Vieira Júnior fala, né, dessa literatura, dessa produção cultural, da invenção dessa Bahia. E assim, e a beleza da amizade. É tão bonito isso, essas relações. E aí tem uma cena tão engraçada que eu acho que a Paloma é que conta. Gente, a família Amado está na minha vida esses dias, né? O Jorge Amado, ele viajava, né, de tempos em tempos, sobretudo para a França, para a Europa, e ele trazia muita coisa, ele trazia muito queijo, muito vinho,
trazia caviar, que era super mais barato de trazer. Imagina, naquela época ainda uma economia muito fechada, né, a brasileira. E aí, quando ele chegava dessas viagens, ele avisava os amigos e as pessoas iam chegando na casa deles para, enfim, experimentar os queijos, para comer, para fazer resenha. Aí tem várias imagens, tem Caetano, tem um monte de gente, Caetano novinho. E aí ela conta que um dia ele falou pro Caribé, Caribé, eu tô com essas 2 garrafas de vinho que estão completando 100 anos. Uma é minha, a outra é sua. Aí o Caribé vai andar, sair da casa, tropeça e cai e quebra uma das garrafas de vinho. Aí o Jorge Amado vem correndo e fala: que aconteceu? E o Caribé fala: a sua garrafa quebrou. É muito maravilhoso. Ai, Jesus. Eram amigos assim, gente. Imagina uma garrafa de 100 anos. Um vinho de 100 anos. Meu Deus. Não, Mas gente, lambe do assim, chão, pega um canudinho. pega um pano, Pega um espreme, né, pano limpo, num torce num coador de copo, café. exatamente. Mas assim, e é lindo, porque quem já teve, né, em Salvador, na Casa do Rio Vermelho, e a gente já teve várias vezes, eu comemorei, está fazendo 10 anos que eu comemorei meu aniversário em Salvador, e foi a primeira vez que eu fui na Casa do Rio Vermelho. Tem uma foto linda com os meus amigos, assim, na escada de acesso, assim, todo mundo sentado na escada, uma foto vertical. E aí você vê flashes, né, no filme daquela casa, e consegue visualizar, né, onde é que as coisas aconteceram, aqueles bancos. É muito legal, é muito, 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 muito legal. Vale muito a pena, 4 de agosto nos cinemas, Os Três Obás de Xangô. Uma beleza de filme, e eu recomendo muito, porque é daqueles filmes que a gente faz as pazes com o Brasil, com o cinema, né? É a celebração dos nossos grandes artistas. Esse filme ganhou, é um documentário, né? Ganhou o prêmio Grande Otelo de melhor longa-metragem. Júri popular na Mostra de Cinema de Tiradentes também ganhou o prêmio. É a direção do Sérgio Machado, roteiro dele e do Gabriel Meiorras, Josélia Aguiar, querida, e André Finotti. É muito legal, vale muito a pena. Tem coprodução da Globo Filmes e da Globo News. E é só falar que O Último Azul estreou semana passada, né? A gente citou esse filme aqui, que ganhou Esse ainda o preciso Urso ver, mas de com o Rodrigo Santoro. Ganhou Berlim, né? Ganhou o Urso, né? Berlim, O Urso de Prata em exatamente. Berlim. Urso de Prata no Festival de Berlim. Isso, estreou quinta-feira Não confiou em passada. mim, que eu falei, Urso de Prata em Berlim. Estreou semana passada, então tem filme pra gente assistir. Aliás, o G1 fez uma lista. Foi o G1 que fez? Eu acho que foi o Globo. Acho que foi o Globo, Jornal Globo. Peraí, deixa eu achar. Foi o Jornal Globo. Fez um ranking dos 50 melhores filmes brasileiros do século XXI. Cineastas elegeram os 50 melhores filmes. Depois da premiação, foi uma matéria especial do centenário, por conta do centenário do Globo. Convidaram mais de 100 cineastas brasileiros para indicarem os filmes, os grandes filmes nacionais do século XXI. Depois foi tudo computado e tal, chegaram nessa lista dos 50 melhores filmes, longas-metragens, lançados nos últimos 25 anos. Gente, vale muito a pena ver essa lista, assistir os filmes. Eu sou péssima de filme e eu fiquei feliz que eu já assisti vários. Falei, meu Deus, eu não assisti nada. Porque eu não sou muito de filme, mas eu assisti vários e preciso assistir muitos outros que estão nessa lista, clássicos de clássicos, mas também filmes super recentes. Dentro da lista tem Homem com H, que é, né, recentíssimo. Tem Manas, que também acho que é do ano passado, desse ano do ano Manas já passado. tá no Globoplay. Pois é, eu vi então esse tem fim filmes... de semana, é incrível. Ah, você viu esse fim de semana? Eu quero ver, pois é. Obviamente tem Esse Ainda fim de Estou semana Aqui. eu vi vários filmes. Então tem... Eu vi, porque eu acabei não viajando, eu vi Manas, Três Obás de Xangô,
Dona Vitória, a Dona Fernanda dando o show, e vi O Brutalista, que na verdade eu achava que era uma outra coisa. E tu gostou? Eu gostei, mas eu achei que eu achava que teria mais arquitetura do que teve, entendeu? Entendi. Como eu estou numa fase muito de curtir arquitetura, não sei o quê, e especialmente esse estilo, eu achei que ia ser um mergulho mais... Mas é muito biográfico, um corte da vida dele no momento em que ele chega nos Estados Unidos, fugindo da perseguição nazista, né? Ele passou por campo de concentração. É importante o filme, e importante também no momento em que ganhou as telas, né? A gente está de novo com esse fantasma, né? Mas eu achei que era mais arquitetura, né? E é muito mais biográfico e político do que sobre arquitetura propriamente. Mas é bom agora, é um filme imenso, né? 3 Pois horas não. e tal. Eu, infelizmente, vou estar perdendo. Não estará sendo possível. Mas vale a pena ver essa lista do Globo e ir dando check aí nesses 50 os mais do século XXI dos últimos 25 anos. Tem desde filmes de 2000, 2001 até, né, esses mais recentes desse ano, do ano passado. Então, vale super, já que a gente está aqui na pauta cinema. E chega, né, Flavel? Um beijo, chega. Tchau, gente. Boa semana. Chega. Vai acabar de ouvir o ângulo de grilo e passa direto pro julgamento, que já começou. Pois é. 9 da manhã. Estaremos comentando Flavel na Globo News e eu nas redes, enfim, vocês sabem onde encontrar a gente, @BelaReis, @Flavel, É isso, transmissão pela TV Justiça e no YouTube também da TV Justiça. Isso, e em todos os canais, né? Em todos os canais, né? Que vão estar repercutindo, transmitindo, enfim. É isso, minha gente. Até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Bom setembro. Que setembro seja bom. Setembro, mês das crianças. Pois é. Né? Que agosto tenha sido São bom. Cosme e Damião. Que venha um setembro muito iluminado. Um beijo. Até terça que vem.